Oi, pessoal, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos a mais uma leitura. 5 de junho, domingo de Pentecostes. A paz esteja convosco. Recebei o Espírito Santo. Tema: Missão Vicentina, guiados pelo Espírito Santo. Vamos convidar a nossa consórcia Sandra Regina para fazer as leituras de hoje. Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e de admiração, diziam: Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo o Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem comum. Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo, e todos nós bebemos de um único Espírito. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor novamente. Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Reflexão Vicentina. Neste domingo celebramos a festa de Pentecostes, ou seja, a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos com Maria. No domingo passado, como vimos, a ascensão de Jesus iniciou uma nova fase na vida do mundo. Os discípulos tiveram que se despedir do Mestre até que viesse o último dia, o fim do mundo, e assumir a sua missão de evangelização, fortalecidos e capacitados pelo Espírito Santo. Em Pentecostes, essa nova vida se concretiza pelo sopro de Jesus que faz descer o Espírito Santo sobre os apóstolos. A partir daqueles momentos, eles não somente poderiam ter a capacidade de falar em línguas e de evangelizar, como também poderiam perdoar pecados e realizar os sacramentos. Dentre estes sacramentos deixados por Jesus e concretizados pela Igreja, está exatamente a confirmação ou crisma, momento em que cada um de nós confirma que quer reconhecer o Espírito Santo como guia. O Espírito Santo que está dentro de nós nos orienta e fortalece para seguir a missão. A Igreja nos apresenta os 7 dons fundamentais do Espírito Santo:
a fortaleza, sabedoria, ciência, conselho, entendimento, piedade e temor de Deus. Para cada um destes dons, poderíamos escrever um livro, mas aqui gostaria de apresentar muito rapidamente o significado de cada um para nós vicentinos. É este significado que nos faz rezar constantemente ao Espírito Santo para que aumente em nós os seus dons. O dom da fortaleza nos dá coragem para enfrentar as perseguições e tentações do mal, além de permanecer firmes na fé. Como vicentinos, percebemos a fortaleza do Espírito Santo quando vencemos a nossa dúvida sobre a mística de nossa vocação de serviço ao pobre, de santificação e de semeadores de justiça. O dom da sabedoria nos faz reconhecer que toda sabedoria vem de Deus. Como vicentinos, percebemos a sabedoria do Espírito Santo quando não nos sentimos capazes de servir aos pobres. Mesmo assim, seguimos confiantes de que Ele nos guia pelo caminho correto. O dom da ciência nos faz aperfeiçoar e utilizar a inteligência, maior ou menor, que Deus nos deu. Como vicentinos, a ciência nos faz criativos para descobrir formas novas e inovadoras de servir aos pobres e exercitar a justiça. O dom do conselho nos permite o reto discernimento e santas atitudes em determinadas circunstâncias. Como vicentinos, percebemos o conselho do Espírito Santo quando temos que tomar decisões difíceis e colocamos em suas mãos as nossas dúvidas. O dom do entendimento torna a nossa inteligência capaz de entender intuitivamente as verdades reveladas e naturais. Como vicentinos, percebemos o entendimento do Espírito Santo quando entendemos as graças e os milagres que Deus faz em nossa vida ou na vida dos pobres a quem servimos. O dom da piedade nos faz rezar e praticar o bem a todos. Como vicentinos, exercitamos a piedade do Espírito Santo sempre, porque vemos no outro, em particular no pobre, a presença viva de Cristo e saímos para servir-lhe. O dom do temor de Deus nos faz praticar os seus mandamentos com sinceridade de coração. Como vicentinos, sentimos o temor de Deus quando nos colocamos de forma sincera a serviço dos pobres e quando buscamos genuinamente a nossa santidade. Interessante que o mundo nos afasta tanto desses dons que, quando vemos uma pessoa genuinamente cheia do Espírito Santo, começamos a desconfiar dela, como se deixar-se guiar pelo Espírito fosse uma coisa estranha. Como vicentinos, temos que não só exercitar os dons do Espírito Santo que estão dentro de nós, como também tentar buscá-los sempre nos outros. Não há ninguém que não possa manifestar esses dons. Aprofundando a reflexão. Primeiro, qual a mensagem dos textos bíblicos para a nossa vida e a nossa missão vicentina? Segundo, de qual dos dons do Espírito Santo nós estamos precisando mais? Terceiro, reconhecemos a ação de Deus em nossa vida e na vida das pessoas? Bem, a Sandra vai então refletir com a gente uma dessas questões, tá bom? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Excelente semana para todos. Aprofundando a reflexão. De qual dos dons do Espírito Santo nós estamos precisando mais? Eu acredito que em nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, precisamos de um pouco de cada dom do Espírito Santo. Eu acho que todos eles nos levam, nos capacitam para alguma missão, alguma coisa. Mas eu acho que o mais importante hoje, no mundo que nós estamos vivendo hoje, é o dom da sabedoria. Precisamos pedir muito o dom da sabedoria, porque no mundo de hoje, onde a instituição família está destituída, os casais não se respeitam mais, os jovens não respeitam mais os pais, os mais velhos, principalmente até os professores hoje, né? Eu acho que nesse mundo que a gente está vivendo, se a gente não tiver sabedoria, a gente não consegue viver, porque como que a gente vai aceitar esse tipo de coisa hoje? Como que nós estamos aceitando certas coisas e sem sabedoria a gente não consegue conviver com isso. Então a gente tem que realmente pedir esse dom. Eu acho que
no mundo que não dá para ficar sem ter a sabedoria de Deus para a nossa vida mesmo, nossa vida como cristão, nossa vida como família, nossa vida como filhos, irmãos, amigos, principalmente nós que convivemos com os pobres, os nossos assistidos. Se não tivermos sabedoria para lidar com todos os problemas que eles têm, com todas as adversidades do mundo que está vivendo hoje, que eles estão convivendo hoje, fome, guerra, desemprego, realmente tem que ter sabedoria. Essa é a minha mensagem. Obrigado, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.